Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar o último vídeo da nossa série Mini Curso com o Google Sheets. Eu espero que caso, você esteja aqui nesse último vídeo, você também tenha assistido às aulas anteriores, onde eu ensino passo a passo, ali entendendo um pouco sobre as ferramentas do Google Sheets. Depois a gente criando, uma tabelinha, trabalhando com algumas fórmulas mais básicas. Na aula passada, que foi a aula 4, eu compartilhei com vocês essa formatação de tabela, algumas fórmulas, como soma cis. E hoje, na nossa última aula, nós vamos fechar com a criação daquele dashboard, um mais basiquinho, mais simples, para um acompanhamento rápido da sua reforma, que é o exemplo que a gente está usando nessas aulas, Bom, então espero que vocês gostem do conteúdo. Por favor, comentem o que vocês estão achando. Até falaram que o áudio estava um pouco ruim. Eu tô com o microfone aqui um pouco mais perto para poder falar. Mas novamente, gente, continua um calor insuportável. Eu moro em Belo Horizonte, então aqui tá uma sensação de uns 40 graus. Então meu ventilador ele continua ligado, tá? Mas eu vou falar mais alto e o microfone tá bem pertinho aqui para o som poder sair um pouco melhor também, tá? E é claro, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, porque esse é o primeiro mini curso de uma série de mini cursos que vem por aí. Inclusive, você pode sugerir algum curso de alguma ferramenta do Google também, que aí eu bolo alguma coisa nesse sentido para vocês, tá? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe, que eu tenho certeza que esse conteúdo, não só o da aula 5, mas todos os anteriores, vão dar um up aí nas suas skills, no seu trabalho, na sua vida pessoal, no seu controle. Então, é isso. Simbora para nossa aula? Bom, então já estou aqui compartilhando a minha tela com vocês. Já comecei, para mostrar onde a nossa aula vai terminar hoje, porque nós vamos realizar esse mini dashboard com as informações de total geral, percentual planejado, o total gasto mensal e 3 gráficos, gasto por conta, gasto por tipo e gasto por mês, beleza? Então, recapitulando, gente, a nossa aula 3, a gente criou, a tabela de compilado de gastos mensais, onde a gente colocou gastos por tipo, gastos por conta e expectativa de gasto, que a gente colocou mensal e total. E depois a gente fez a formatação dessa tabela utilizando a cores alternadas. Então, se você não sabe como utilizar, volta na aula 4, que no finalzinho eu compartilho esse conhecimento com vocês. E aí, para ter uma mesma configuração, a gente usou da mesma forma nessa tabela da página detalhe dos gastos. E aí hoje, então, nós já vamos começar a montar esse nosso dashboard. Vou dar um zoom aqui, porque senão vocês não conseguem enxergar direitinho qual que é a proposta aqui. Vou deixar no 150. Então, vamos lá. Aqui, o que a gente vai precisar? Esse menuzinho aqui, a gente pode deixar ele para depois. Esse controle financeiro, a gente faz isso depois, tá? Vamos começar com selecione o mês, tá bom? Então, o que a gente vai fazer, galera? No selecione o mês, nós vamos usar o mesmo selecionador que a gente colocou aqui, ó, no tipo e na conta. Vocês lembram como que a gente fez? Então, vamos lá relembrar nessa aula, tá? Vou dar um espacinho aqui e vou escrever aqui, ó, selecione o mês. Para quê? Para poder o dashboard atualizar de acordo com o mês que a gente quer saber aquela informação, Porque se eu quiser ver tudo, eu acesso a planilha ou o detalhe do gasto ou o compilado do gasto. Como eu quero uma visão do gráfico, eu vou querer ver um mês em específico. Eu quero ver naquele mês visualmente aonde eu gastei mais, e não o número, qual número é maior ou qual número é menor, mas em um gráfico que visualmente eu vejo qual é maior e qual é menor. Para o nosso cérebro é mais fácil interpretar assim, Ler até você entender demora um pouco mais. Imagens,
normalmente são mais fáceis de serem interpretadas, tá? Então, por isso que a gente vai colocar aqui o mês e criar esses gráficos, tá? Então, na célula B3, eu escrevi selecione o mês, e na célula C3 eu vou inserir os meses. E aí, o que eu vou fazer? Eu venho aqui em inserir, lista suspensa, e aqui ele vai perguntar aqui para mim, ó, eu vou colocar aqui um pouco em cima e daqui a pouco eu volto. Ele vai perguntar aqui para mim o seguinte, ó, qual é o critério? É o menu suspenso, só que se vocês lembram, na nossa aula 3, a gente já deixou escrito todos os meses, de janeiro a dezembro. Então, não precisa de eu escrever aqui na mão janeiro, fevereiro. Eu posso selecionar de um intervalo. Então, eu venho aqui, selecionar de um intervalo. Aí, vai me perguntar qual intervalo é para selecionar. Eu venho aqui para clicar. Venho em detalhe dos gastos, vou puxar aqui um pouco, ó, para poder mostrar que aqui, eu tinha até ocultado, ó, vou clicar para poder desocultar, e aqui aparece ó, a descrição do mês. Então, eu não quero que a palavra descrição do mês apareça naquela minha seleção, eu quero que só os meses apareçam. Então, eu vou clicar de janeiro a dezembro, que dá de N2 a N13, tá? Dou um OK, concluo aqui, e aqui eu vou ocultar de novo, tá? Oculto novamente, seleciono tudo, ocultar colunas. Volto no dashboard, vou fechar aqui, aumentar um pouco e seleciono o mês. Então, aqui a gente já tem os meses de janeiro, fevereiro, março, até o mês de dezembro, beleza? Agora, o que a gente vai precisar fazer? Colocar a informação dos gastos. Então, primeiro, a gente pode... Aí, gente, fica a critério de vocês. Qual informação vocês querem colocar primeiro? Eu vou ensinar de um jeito, mas você aprendendo a fórmula, você consegue colocar em qualquer linha, em qualquer célula, em qualquer coluna, tá bom? Então, aqui, para ficar igualzinho o que eu mostrei, primeiro, eu vou colocar o total geral. Ou seja, independente do mês, qual o total geral foi gasto. E aí, por que eu tô falando isso? Porque se eu mudo o mês, por exemplo, aqui se eu coloco outubro, o total geral ele não vai mudar, porque ele tá somando todos os meses. Se eu coloco março, o total geral não vai mudar, tá? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Vou escrever total geral gasto. E aí, qual que é esse total geral que foi gasto? A gente vai usar a fórmula soma. Porque o soma-se, ele está condicionado a alguma coisa. O soma-sis, ele está condicionado a duas informações ou mais. No nosso caso, eu não quero condicionar nada. Não quero condicionar tipo de gasto, eu não quero que seja relacionado a tipo de conta, eu não quero que seja relacionado a mês, eu quero que ele simplesmente faça a soma de todos os gastos. Então, é a fórmula mais simples. Eu vou usar igual a soma, dá um tab, que aí o parênteses já abre sozinho. Eu posso ir no detalhe dos gastos, venho aqui, e aonde está o gasto? Na coluna F. Eu seleciono a coluna F toda e dou um Enter. Aí aqui apareceu o valor de R$ 26.740 e eu vou formatar como moeda para ficar R$ 26.740, tá? Então, independente do mês, vai manter esse valor porque esse é meu total gasto, tá? Agora, a outra informação que eu quero é o percentual gasto de acordo com o meu planejado. Então, eu vou escrever aqui, ó, percentual gasto do planejado. E aí, se vocês acompanharam, se não, pare o vídeo, vai na aula 4, que é a aula passada, onde a gente falou sobre esse percentual de gasto planejado, tá? Bom, caso você já tenha visto, na aula passada, no compilado de gastos mensais, a gente colocou aqui a expectativa de gasto mensal e total.
Então, aqui a gente tinha uma expectativa de gasto mensal de 15 mil reais e total de 150 mil reais. Então, essa é a minha expectativa. E aí, quanto que eu já gastei ao total? 26.740. Então, 26.740 é quantos por cento dos 150 mil que eu coloquei? E por que que isso é legal, gente? Pra gente conseguir organizar quando tiver chegando ali no 100% do planejado, se a sua estratégia vai ter que mudar, se você vai parar com a reforma, vai segurar um tempo até conseguir uma grana para dar continuidade, ou se você vai extrapolar mesmo, mas tendo a ciência, pelo menos um controle de quanto percentualmente foi extrapolado, tá? E como que a gente faz o cálculo de percentual? Eu ensinei na aula 2, tá? Então aqui eu vou passar um pouco mais rápido, mas se você quiser ver o passo a passo de soma, divisão, subtração, multiplicação e percentual, na aula 2, eu vou deixar até o cardzinho aqui, porque você pode parar esse vídeo e ir lá assistir. Eu ensino o passo a passo também, beleza? Então aqui, para falar para o Google que é uma fórmula, eu vou usar o sinal de é igual, vou pegar o valor total gasto e vou dividir pela minha expectativa de gasto total. Eu dou um Enter e aqui vai aparecer 0,17, nananana. Para deixar num formato de percentual, é só eu clicar aqui, ó, no formatar como porcentagem. Ou seja, do total de 150 mil planejado, eu já gastei, vamos arredondar aqui, 18%. Inclusive, se você quiser arredondar, você pode clicar aqui, ó, em aumentar o número de casas decimais ou diminuir o número de casas decimais. No caso, como a gente quer arredondar, a gente vai diminuir. Então, eu clico aqui, ó, 1, 2. Ele arredondou para 18%, tá? Agora, o que a gente vai fazer? O total mensal gasto, que aí no caso é o mês que a gente selecionou aqui, o mês de junho, tá? Então, eu venho aqui e escrevo total mensal gasto. Vou dar uns 2 cliques só para ficar bonitinho. E nesse caso, nós temos uma condição, que é o mês, tá? Então, como que a gente vai fazer esse gasto total mensal? Se a gente quiser, a gente pode inserir aqui, ó, uma coluna a mais e colocar o total. Então, eu vou fazer as duas opções com vocês, tá? Então, vamos aqui, ó. Eu vou inserir uma coluna à direita. Como a gente formatou a tabela antes, eu vou selecionar a coluna F só para poder retirar a formatação que a gente fez. Então, eu venho aqui, colorir de branco, vou selecionar esse aqui e vou retirar a formatação que a gente fez, tá? E do título também, para ficar organizadinho. Ok? Agora, eu vou acrescentar na que eu criei agora. Então, eu vou em bordas, coloco preto, seleciono aqui o cantinho. Eu só quero a borda direita. Então, eu só coloco na borda direita. Aqui, eu só quero na superior. Então, eu só coloco na superior, tá bom? Aqui ficou branco porque eu mesclei só até o F. Então, o Google Sheets entende que o G é uma nova célula. Só que para ficar bonitinho, centralizado, eu vou mesclar a G com as anteriores também. Então, eu seleciono tudo, venho aqui mesclar células, tá? Se você tá achando que tá rápido, volta na aula 4, que lá eu faço passo a passo bem devagarinho, tá? Então, gente, acrescentei uma nova coluna e aqui eu vou escrever o total gasto. Porque aqui eu estou separando pelo tipo, mobília, mão de obra, IPTU e mensalidade da casa. E aqui eu vou colocar o total que foi gasto, tá bom? Vou só formatar aqui a esquerda. Ah, tá, já tá à esquerda, para ficar mais organizadinho. Então, deixa eu aumentar aqui essas colunas. E formatação, gente, assim, tem um padrão, é claro, mas ela também é muito pessoal em relação à cor que você prefere, ao estilo que você prefere, ao tamanho que você prefere, tá?
Então, eu coloquei amarelo porque é uma identidade do meu canal. Se vocês observarem, é laranja, amarelo, né? Então, eu tô seguindo nessa linha. Mas você pode colocar a cor que você quiser, tá? Desde que tenha cuidado para não virar um carnaval. Especialmente assim, se for pessoal, aí tudo bem, pode ser um carnaval. Mas se for algo mais profissional, o bom são cores mais neutras ou que tem alguma relação com a logomarca da empresa que você trabalha, né? Mas o ideal é assim. Pessoal, ok, você pode abusar das cores, dos estilos, das letras, mas profissional eu sugiro algo mais neutro, né? Mais formal, sem tantas informações assim. Então, como que a gente vai fazer o total gasto aqui? A gente vai selecionar a célula e é a fórmula mais fácil que tem. É igual a soma. Então, eu vou escrever é igual a soma. Vou clicar no Tab para já puxar o parênteses e vou selecionar o mês. No caso, a linha do mês, né? Então, janeiro é de C3 a F3. Eu vou dar um Enter e aí o Google Sheets vai me oferecer o preenchimento automático. Nesse caso, eu posso aceitar porque ele não está condicionado a nenhuma informação. Então, ele só vai replicar para os de baixo. Então, eu vou concordar e aí você pode observar que ele já fez a soma, ó, selecionando a linha certinha de forma automática, tá? Então, uma opção é essa, porque o que a gente vai fazer? Eu venho aqui no dashboard, eu vou colocar igual a soma se, porque nesse caso eu estou condicionada a uma condição, que é um mês. O soma cis é mais de uma, não é mais de uma, aqui é só um mês, tá? Vou dar um tab para abrir o parênteses e vou na planilha compilado de gastos mensais. Bom, na planilha compilado de gastos mensais, aonde está o intervalo do critério que eu preciso? O intervalo está na coluna B, porque o critério que eu preciso são os meses, né? Então, os meses aqui estão na coluna B. Dou um ponto e vírgula e ele me pergunta, tá, eu já sei qual que é o intervalo que eu tenho que procurar a informação que você precisa. Mas qual a informação que você precisa? Que no caso é o critério. No nosso caso é o mês. E eu quero o mês que eu selecionei aqui. Então eu clico na coluna, na célula, onde tem o mês que eu quero que ele pesquise. Que no nosso caso é junho. Dou um ponto e vírgula e ele vai me perguntar qual o intervalo da soma. Ou seja, aonde tem os números que você gostaria que eu somasse. Então, o intervalo da soma, eu vou apagar aqui e vou colocar que é o total gasto. Vou dar um Enter e aí ele vai me trazer o total gasto no mês de junho, tá? Vou novamente apertar o moeda para formatar como moeda. E aí é pra gente ver se funcionou, eu mudo. De junho, eu vou colocar julho. Mudou, foi para 14.800. Se eu coloco janeiro, vai para R$0, porque a gente começou o nosso planejamento no mês de junho. Então, junho, 11.940 e julho, R$14.800. Legal, né? Isso aqui já é uma coisa mais avançada que você está aprendendo nesse curso comigo. Então, gente, comente, compartilhe para que mais pessoas aprendam essa fórmula que é simples. E quando ela está relacionada a outra informação, como o seletor, você consegue deixar isso um pouco mais robusto, né? No sentido de, nossa, só de mudar aqui, eu já consigo ver uma informação diferente. Então, seguindo aqui. Aqui eu coloquei o percentual gasto do planejado e aqui eu vou colocar o percentual gasto do planejado. Só que qual que é a diferença? Aqui, nessa linha de cima, eu estou calculando o percentual gasto do planejado total. E aqui eu estou calculando o percentual gasto do planejado mensal, tá? E aí, do mesmo jeito, é igual, eu coloco o valor que eu gastei e divido aqui pelo valor que eu projetei. E no caso do mês, R$15.000. E aí eu dou um Enter e aí vai aparecer menos de 1%. Na verdade, não. Vai aparecer quase 80%. Né? Então, aqui eu coloquei percentual e vou arredondar.
80% no mês de junho. Vamos ver o mês de julho? 99% no mês de julho ficou assim, na tampa da berola, pra gente conseguir alcançar o planejado do executado, né? Muito legal. Bom, então já temos essas informações. Agora a gente vai para a tabela. Para a tabela não. Agora nós vamos para o gráfico, né? Então a gente já colocou o mês, o total geral, o percentual, o total mensal. E agora a gente vai colocar 2 gráficos, tá? Um gráfico vai ser o gasto por conta e o outro gráfico vai ser o gasto por tipo. Mas também tem que estar condicionado ao mês. E aí, como que a gente vai fazer aqui? A gente tem algumas opções, tá? Eu vou fazer a opção mais fácil e depois, no outro momento, eu posso ensinar a um pouco mais trabalhosa. Mas a mais fácil, ela é melhor e funciona melhor também, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou voltar nas tabelinhas que nós criamos na última aula e vou usar aqui para poder fazer as informações do gráfico, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu vou colocar, selecione o mês. E aí, gente, vai ser tudo o que eu já ensinei, tá? Isso aqui eu vou passar um pouco mais rápido. Inserir. Lista suspensa. Tá aí aqui, ó, detalhe de gastos. Vou desocultar aqui. Vou de novo. Selecionar. Ok, concluído. Vou ocultar aqui de novo. Compilado de gastos mensais, selecione o mês, tá? Bom, aqui, o que a gente quer? Eu quero que esse mês aqui seja o mesmo mês do meu dashboard. Por quê? Porque eu quero que as informações apareçam no dashboard. Então, se eu estou criando essa tabela para me auxiliar nas informações que eu preciso, elas precisam ser as mesmas que eu vou selecionar aqui. Então, eu venho aqui, coloco um sinal de é igual e coloco aqui nessa coluna, nessa célula, tá? Por quê? Porque se eu mudar aqui, ó, vamos colocar que eu coloco maio, eu quero que mude aqui também para maio. Então, se eu mudar aqui para agosto, eu quero que aqui mude também para agosto. Por quê? Porque são essas informações que vão vir aqui, que vão criar o nosso gráfico a seguir. Por isso que tem que ser igual. Porque senão, pensa que você compartilha essa planilha com uma outra pessoa e ela muda o mês aqui, mas a tabela, o gráfico aqui não muda. Por quê? Porque precisa ser a mesma informação daqui, tá? Então, aqui eu vou até voltar para o mês de junho, que é o mês que a gente tem informação, e vou seguir. Então, qual que é o primeiro gráfico que a gente quer? O tipo de gasto. Então, eu vou selecionar o mês e os tipos de gasto que aquele mês tem. Então, eu vou pegar aqui, ó. Mobília, mão de obra, IPTU e mensalidade da casa. Aí eu venho aqui. Mobília, mão de obra, IPTU e mensalidade da casa. Vou voltar pro branquinho aqui. Boa. E nós vamos utilizar o PROC-V, tá? Por que o PROC-V? Pra gente poder estimular um pouco mais o nosso cérebro a essa fórmula e sair um pouco da soma-cis e soma, tá? A gente viu o PROC-V muito pouco. Então, vamos fazer aqui o PROC-V. Lembrando que aqui é uma aula, né, com opções que você pode utilizar. Como eu falei, existem outras formas, mas a que eu optei por compartilhar com vocês é essa, tá? Mas você pode, aqui ó, até mostrando pra vocês, nesse caso aqui, quando eu fui fazer o mês e o tipo de gasto, eu utilizei a fórmula SI e a soma CIS, tá? Mas nesse caso, eu vou utilizar a fórmula PROC-V, tá? Então, dá pra usar
qualquer fórmula, dentre, né, as que a gente mostrou aqui, mas eu tô usando muito o Soma-Si e o Soma-Sis, então vamos usar aqui um PROC-V para fortalecer essa fórmula, tá? Então, como que a gente vai usar? O PROC-V é igual a PROC-V. Vou dar um tab para fazer a chave de pesquisa. O que eu quero pesquisar? O mês de junho, ponto e vírgula e o intervalo. Mas o que eu quero saber? Nesse caso, eu quero saber o valor gasto com mobília. Então, eu vou selecionar aqui do mês até... Pode ser o total gasto, não tem problema. Vou dar um ponto e vírgula. E mobília, ela tá em qual coluna? Se a gente for contar que B é a primeira coluna, C é a segunda coluna, D, 3, E4, F5 e G6. Mobília vai estar na 2. Então, meu índice é 2, ponto e vírgula e 0. Por quê? Porque eu quero que ele encontre exatamente essa informação. Fecho parênteses e dou um Enter. Então, aqui a gente já consegue saber que em junho o valor gasto com mobília foi de R$ 3.390. Então, aqui eu posso pegar essa informação e trazer ela para baixo. Só que aí, o que vai acontecer? Ele vai falar que o valor não foi encontrado. Por quê? Porque ele, inicialmente, se eu puxo, ele desce. Vocês lembram que eu expliquei na aula anterior também? Então, para travar o mês de junho, eu vou selecionar aqui a célula O5, vou dar um F4 para aparecer o cifrão e vou dar um Enter. Aí sim, agora eu posso puxar e o valor vai corrigir. Porém, o valor vai se manter 3.390. Alguém sabe por quê? Se você está assistindo, está fazendo junto comigo, comenta aqui por que vai repetir os mesmos valores. Bom, isso vai acontecer, gente, porque o nosso índice não mudou. O nosso índice continua sendo 2. Só que 2 é mobília. Então, se eu quero mudar para mão de obra, eu vou colocar 3. Por quê? B é 1, C é 2 e D é 3. E mão de obra está na coluna D. Então, aqui eu vou tirar o 2 e colocar o 3. Agora mudou. A mesma coisa o outro. Se mobília está na coluna 2, mão de obra vem depois, está na 3, IPTU vem depois, IPTU vai estar na 4. E mensalidade da casa, consequentemente, vai estar na 5. Como saber se os valores estão certinhos? A gente soma 11.940. 11.940, tá? E aqui, vou selecionar o mês de julho, atualizou, 14.800. Mês de julho, 14.800, tá? Então, perfeito, a gente já consegue criar a nossa tabelinha. A gente já consegue criar o nosso gráfico, tá? Então, aqui vou formatar também. Então, venho aqui formatar, cores alternadas, vou colocar o amarelo, concluir, venho aqui também, coloco as bordas que eu quero e perfeito, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A mesma informação, porém agora, ao invés de ser o tipo de gasto, vou pôr um negrito aqui também para ficar mais bonitinho. Ao invés de ser o tipo de gasto, a gente vai pegar o gasto por conta, tá? Então, aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou até copiar aqui. E vamos colocar os tipos de gasto que a gente tem. Dinheiro, cartão Itaú e Pix Nubank. Então, eu venho aqui. Dinheiro, cartão Itaú e Pix Nubank. Já vou aproveitar e formatar aqui também. E já vou aproveitar e colocar aqui as cores alternadas. Aqui eu só preciso atualizar o intervalo, né? Só atualizar o intervalo. Ok. Concluído, tá? Então, a gente vai usar a mesma linha de pensamento do PROC-V. A diferença é que agora o intervalo vai ser este aqui, tá? Então, é igual a PROC-V, a chave de pesquisa é o mês, ponto e vírgula, o intervalo, ponto e vírgula,
o índice dinheiro, ele está no índice 2. 2, ponto e vírgula, 0. Próximo, vou fazer mais devagar esse aqui. É igual a PROC-V, tab, chave de pesquisa, o mês, ponto e vírgula, intervalo, ponto e vírgula, Itaú. O cartão Itaú está no índice 1, 2, 3. 3, ponto e vírgula, 0. 9.300. No mês de julho, Itaú, 9.300. Pix Nubank, PROC-V, chave de pesquisa, ponto e vírgula, intervalo, ponto e vírgula. O Pix Nubank está em qual? 4. 4, ponto e vírgula, 0. Então, aqui, olha, se eu mudo aqui para o mês, vou até voltar, que eu selecionei aqui, né? E aí deu BO. Então, vou voltar aqui, ó. É igual, selecionar o mês, e aqui é igual, selecionar o mês, para ficar todos iguaizinhos, tá? Então, aqui, junho, total, 11.940. Junho, total, 11.940, tá? E dinheiro tá certinho, ó. Dinheiro, 1.050, 4.290 e 6.600. Aí, agora é que a gente vem para o nosso gráfico. Por quê? Porque o gráfico eu vou criar a partir destas informações. Por isso, novamente, que precisa estar igual ao seletor do dashboard, tá? Então, eu seleciono toda a informação, inserir, gráfico. Aí, aqui, o gráfico ele foi gerado, vou só diminuir um pouco para vocês conseguirem enxergar. O gráfico ele foi gerado, mas ele não tá muito amigável, né? Ele tá um gráficozinho feio, vamos falar assim. Mas ele tem as informações que a gente quer. Nesse caso, opção que eu gosto de utilizar é outro tipo de gráfico. Porque aqui, como a gente tem muitas informações, um gráfico de pizza é mais fácil visualizar aonde estão os nossos maiores gastos. Especialmente porque aqui está muito próximo mão de obra com IPTU, e aí fica mais chatinho de você ver qual foi mais e qual foi menos. Então, você clica aqui nos 3 pontinhos, editar gráfico. Tipo de gráfico. Você clica aqui e aí tem vários, tá, gente? O próprio Google sugere alguns. Tem gráfico de linha, gráfico de área, gráfico de coluna, gráfico de barras e gráfico de pizza. E aí você vai usar o gráfico que você entende que faça mais sentido para a informação que você quer mostrar, tá? Então, nesse caso, ao meu ver, o que fica melhor é o gráfico de pizza. E aí você pode usar um 3D, você pode usar um de rosca, você pode usar um inteiro. Eu, particularmente, gosto do de rosca, que eu acho que fica mais bonito, tá? Então, eu clico aqui no gráfico de rosca e aí vocês podem observar que já mudou. E agora a gente vai trabalhar um pouco na formatação desse gráfico. Então, a gente vai vir aqui ó, em personalizar. Estilo do gráfico é cor de plano de fundo, cor de borda, né? Layout. Eu não gosto muito de borda, então eu vou colocar aqui nenhuma, tá? Gráfico de pizza. O que a gente tem aqui? A circunferência interna da rosca. Então, você consegue mudar o tamanho do seu círculo. 75%, 50%, 25% ou nada. Eu gosto de 50%, tá? Aqui a gente já colocou a cor da borda. Marcador de fatia. Isso aqui é uma fatia, isso aqui é outra, tá? Então, marcador de fatia, eu gosto de deixar porcentagem. E aí a gente consegue visualmente ver qual o percentual, tá? Aqui a gente tem fonte do marcador. Aí você pode escolher a fonte que você quiser. Eu gosto de deixar Arial. Tamanho, cor do texto.
eu vou pôr branco. Vou pôr negrito, tá? Eu acho que fica melhor assim, tá bom? Bom, o que mais que a gente tem? Fatia da pizza. Aqui você pode mudar a cor. Então, mobília tá azul, eu posso colocar mobília laranja. Mas eu gosto de azul. Vou deixar o azul aqui, tá? E você pode mudar. Distância do centro. Você consegue evidenciar uma informação. E aí você pode colocar quão distante você quer que ela fique. E aí vai do que você preferir, tá? Isso aqui é mais se você for mostrar para alguém que queira acompanhar um gasto específico. Ou o que você gastou mais, né? E nesse caso, de fato, foi a mão de obra. Aí você pode fazer assim que a pessoa vai perceber visualmente que foi um gasto diferente, tá? Mas no caso eu vou deixar tudo juntinho. Fecho aqui. Título do gráfico. Junho, seleciona o mês. Não. Nosso título vai ser gastos por tipo por mês. O título, gente, é importante ser uma coisa que fique clara para qualquer pessoa, tá? Então, quanto mais claro e objetivo, melhor. Aí aqui, fonte do título, você pode escolher tamanho, formato, eu vou centralizar ali, ó, meu título, tá? Cor do texto do título. Legenda. Nesse caso, o automático, ele já conta com o percentual e o nome, mas tá muita informação, né? Porque eu já tenho o marcador de fatia com o percentual e ainda tenho a legenda. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar à direita, por exemplo, tá? Porque aí eu sei, ó, que mobília é azul, então mobília é 28%. Mão de obra é vermelha, então mão de obra é 21%. Mas, novamente, é um gosto pessoal, tá? Se você quiser deixar com marcador, se você quiser deixar automático, é uma opção sua. Ou se você quiser deixar abaixo, né? Abaixo também fica legalzinho. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui nesses 3 pontinhos, copiar gráfico. Venho aqui no dashboard e colo o gráfico. E por que vai ser legal? Porque agora é o pulo do gato. Se vocês observarem, se eu mudar aqui agora, eu vou até tirar um pouquinho do zoom só para vocês verem. E passar para julho, o gráfico muda. Se eu voltar e passar para junho, ele muda de novo. Por quê? Porque ele está igual à tabela que a gente criou agora, tá bom? Depois a gente organiza ele aqui. A gente volta para o compilado, eu vou apagar esse aqui, porque eu já coloquei ele aqui, tá? Então não tem problema. E eu venho para o segundo. Vamos criar o segundo aqui, que é esse. Seleciono, inserir, gráfico. Esse aqui pode ser esse gráfico mesmo, tá? Eu não vejo problema, não. São só 3 informações, então, se você quiser usar o de pizza, pode também, tá? Mas nesse aqui eu vou deixar esse aqui pra gente. E aí, personalizar, estilo do gráfico, cor da borda, não quero cor de borda. Título, qual que é o título do meu gráfico? Gastos por conta por mês. Venho aqui, centralizo. Uma coisa legal desse aqui é que tem a opção de série. E na série eu consigo colocar algumas informações no Pix, no cartão e no dinheiro. Então você pode mudar a cor do preenchimento, a opacidade do preenchimento. Por exemplo, aqui está azul, mas eu posso colocar a laranja. Vou até deixar laranja, vamos ver. Vou deixar laranja. Aí você pode colocar a opacidade do preenchimento. Eu quero um pouco mais transparente. Tá vendo? Cor da linha. Você pode mudar também. Eu não quero linha aqui não, deixa assim. Tipo de tracejado, espessura. Aqui, ó, barra de erro. Você pode colocar... sabe quando vai ter tipo pesquisa eleitoral? 5 pontos para mais ou para menos? Então, aqui pode ser uma barra de erro, para mais ou para menos. Aqui tá falando
um percentual de 10%. Eu não quero. Legenda de dados. Vai mostrar em cima do desenho qual o valor. Então, eu sei que aqui é 6.600. Porque o valor aqui tá 2, 4, 6 e 8. Então, para eu ver o quebradinho, eu coloco a legenda de dados aqui. E aí, a legenda de dados pode ser em valor, nesse caso, nenhuma. Eu consigo mudar a posição, né? Colocar aqui no centro, na base interna, na extremidade. Vou deixar aqui. Fonte de dados, tamanho, formatação, cor do texto. Então, você pode pôr, aqui tá branco, tá preto, eu posso pôr branco, por exemplo. Né? Fica a seu gosto aí. Formatação do dados, aí você pode mudar. Dados de origem é a informação que você tem. Aqui é percentual, ele vai calcular. Eu quero a informação que eu tenho, né? Então, eu vou deixar aqui. Linha de tendência. A linha de tendência eu uso mais para tempo, tá? Porque você vê se com o passar do tempo o seu gasto está diminuindo ou aumentando. Eu gosto de usar para tempo. E aí, legenda, né? Você pode mudar também. Eixo, linha de grade. Eu não vou adentrar tanto nesses detalhes, não, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas a ideia é a gente fazer isso. Então, eu venho aqui, copiar o gráfico, venho para o meu dashboard e dou um Ctrl V para poder colar esse gráfico. Então, vou vir aqui, vou voltar, né? Esse aqui, eu só vou colocar um 100% aqui, gente, para organizar direitinho essas informações, tá? Então, aqui eu vou dar um zoom. E aqui também. Bom, agora a informação que falta, né? Que a gente colocou aqui no dashboard principal, é essa informação de gastos por conta por mês. Que aí a gente consegue ver todos os gastos do ano. Então, a gente vem aqui, compilado de gastos mensais. Eu vou apagar esse gráfico também, porque eu já coloquei ele no outro. E venho aqui, seleciono o tipo de conta, inserir gráfico. Por quê, gente? Porque eu quero os gastos por conta por mês. E aí, aqui, eu também tenho várias opções de gráfico. Mas aqui, eu particularmente gosto mais desse gráfico aqui, que é o gráfico de barras empilhadas. Ou seja, ele é um gráfico de barra, porém ele está na horizontal e eu empilhei tudo numa única barrinha. Então, eu tenho ali o de dinheiro, o de cartão e o de Pix, tá? Então, gráfico de barras empilhadas. Vou aqui, aumentar um pouquinho, mudar o título, então, personalizar, título. E se eu quiser também, gente, é só dar 2 cliques aqui, ó, tá? E aí, deu 2 cliques e vai aparecer gastos por conta por mês. Vou aqui, ó, centralizar. Se quiser também, aqui tem série, ó, você pode colocar a legenda de dados, só que vai ficar muita informação, eu não colocaria, tá? E aí você consegue ter aqui visualmente os seus gastos. Então, você consegue ver que, por exemplo, se aqui é de 0 a 5 mil, que no caso do dinheiro, você gastou mais ou menos uns R$800. Vamos ver aqui. Mês de junho, dinheiro, 1.050, quase. Você gastou 1.050 em dinheiro. Aqui, você passa o cursor por cima, aparece. Junho, 4.000. Aí aqui no mês de julho, o cartão ele chegou a quase 10 mil reais. A linha vermelha, ela tá quase no 10 mil. Então, você consegue ver que você gastou mais de 5 mil reais e menos de 10 mil reais. É uma opção de gráfico, tá? Você também pode usar o que você quiser. Venho aqui novamente, copiar gráfico, venho no meu dashboard e colo esse gráfico. Vou trazer ele aqui para cima. Vou só diminuir esse aqui para ficar do tamanho do outro.
E esse aqui... Ah, uma coisa que a gente esqueceu foi a borda, ó. Então, é só clicar aqui, editar gráfico, personalizar, borda nenhuma, tá? E aqui eu estico para ficar do mesmo tamanho. E aí a gente tem as informações. Volto aqui e apago ele. Bom, teoricamente nós temos todas as informações que a gente precisa. Só que tá feio, né? Vamos arrumar isso aqui? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar tudo e colocar as linhas brancas, tá? Venho aqui, primeira, branco. Pronto. Coloquei as linhas brancas. A segunda coisa que eu vou fazer é colocar isso como se estivesse dentro de um quadrado. Então, eu seleciono aqui, venho nas bordas, mudo a cor para preto. E nesse caso, eu vou colocar essa borda aqui, ó. Vou selecionar essa aqui, tá vendo? A penúltima. E aí, eu vou aplicar só nas bordas externas. Então, agora é como se eu estivesse dentro desse quadrado aqui, desse retângulo, na verdade, né? Ok. Bom, o que eu quero, gente? Eu tô achando muito pequenininho essas letras, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar, tá? Então, seleciono o mês de junho. Vamos aumentar aqui, ó. Eu vou colocar 20. Nossa senhora, mas 20 eu não tô enxergando nada. Então, você vai fazer o seguinte, ó. Vai clicar na célula, vai aparecer a mãozinha e você vai arredar. Mineiro fala arreda, né? Mas você vai puxar. Vou voltar pra cá, dar 2 cliques para aumentar o mês. Deixa eu ver o mês maior aqui se vai aparecer. Ok. Então, aqui tá um pouco melhor, né? Consigo selecionar o mês e ver o mês que eu quero. Aí, aqui eu vou colocar um título também, gente. Eu vou pegar essas duas de cima, vou mesclar para selecionar tudo e vou colocar dashboard, gastos com a reforma. Muito pequenininho. Eu vou primeiro centralizar. Aqui também, ó, tem a opção de você colocar a palavrinha no canto superior, no meio ou no inferior. Eu vou colocar no meio, tá? E aí vai aumentando a letra. Eu acho que 25 tá bom, tá? Vou colorir, vou colocar um laranjinha clarinho assim, ó. Boa? Aí aqui, selecione o mês de dezembro. Total de gasto. Vou aumentar também, tô achando muito pequenininho. Vamos aumentar aqui, ó, de uma forma que o planejado fique mais pra cá. E vou trazer você aqui também mais pra cá. Beleza? E agora vamos aumentar essa letra. Vamos pôr um 18. Aí puxa aqui pra cá. Puxa aqui pra cá. Aqui. Mais um. Eu tô puxando até dá pra ler tudo, tá? Boa. Só vou voltar aqui a formatação da linha que a gente perdeu. Top demais, gente. Aqui também eu tenho que voltar pro branco, né? Que tá, ele perdeu aqui a informação. Vou voltar aqui pro mês de junho. Beleza, então aqui a gente tem, seleciona o mês, total gasto, percentual do planejado. Tô achando até que vou puxar aqui um pouquinho mais. Gente, formatação é isso, tá? É você ir organizando até de um jeito que fique da forma que você gosta. Eu vou puxar aqui. Vou puxar aqui. Vou voltar. Este aqui. Tô formatando para ficar organizado, tá? Então aqui, ó, achei que eu tinha puxado esse também. Vou puxar. Aqui eu coloco do lado.
E aqui eu volto para o branco. Bom, total gasto geral, total gasto mensal, percentual. Aqui que a gente pode fazer? Pode colocar também uma corzinha diferente. Com um cinza claro. Aqui eu posso colocar também uma corzinha diferente. Com dessa cor aqui. E aí você formata, né, da forma que você gostaria. Que eu posso deixar um cinza também, tá? E aqui, gente, o que pode ser feito, tá? Para ficar parecendo que é uma coluna única, uma linha única, a cor da borda desse aqui, ao invés de branco, eu posso pôr cinza. Porque aí ele vai ficar parecendo que é a mesma coisa. Aí eu venho aqui e ele tá parecendo que é a mesma coisa. Eu faço o mesmo aqui, ó. Eu mudo a cor da borda. Só que eu acho que esse aqui é um pouco mais claro, este aqui. Boa, tá? Bom, então nós temos o mês, o total gasto mensal, o total gasto anual e temos o gráfico, beleza? Então aqui, ó, a gente tem as mesmas informações daqui. Um ponto que a gente pode fazer, que eu fiz ali também, é colocar como se fosse uma tabela. Uma linha, né? Então, eu volto aqui e coloco uma linha. Eu venho aqui e coloco dentro de um quadrado, ó. Aí, aqui eu coloco outro dentro de um quadrado. Aqui eu venho e coloco outro dentro do mesmo quadrado, tá? E aqui eu posso colocar branco. Tá vendo? Então, assim, à medida que você vai formatando, as informações, elas vão atualizando. Você tem uma nova visualização, né? Então, aqui, ó, eu posso colocar aqui, posso colocar aqui, e aqui eu tiro a tabela. Tiro aqui de cima, tiro aqui de baixo. Tá vendo? Então, à medida que você vai formatando, as suas informações, elas vão atualizando. Aqui também dá pra fazer o mesmo. Ó. E aí você tira as linhas. Aí volta só pra essa. É um trabalho, viu, gente? Não é fácil, não. Por isso que não é todo mundo que mexe com tabela, que mexe com planilha, porque realmente é um trampo. Mas é um diferencial, né? É um diferencial que você vai ter conseguindo fazer isso. Beleza? Então, aqui a gente tem essas informações, a gente tem os nossos gráficos, temos as nossas tabelas. E uma coisa legal também que você pode fazer para poder finalizar é você colocar um condicionante no percentual. Então, vou selecionar aqui, ó, percentual do gasto planejado. Vou colocar formatação condicional. O que essa formatação condicional ela vai fazer? Ela vai formatar a sua célula ou o seu intervalo de acordo com uma condição, tá? Então, nesse caso, o que eu quero de condição aqui? Eu quero o seguinte, quando chegar, então eu vou colocar o valor exato, tá? Aqui, ó. Você tem opções, né? Está vazio, não está vazio, a data é... Eu vou colocar aqui, ó, o texto é exatamente. Eu vou colocar aqui, ó. Não, melhor. Vou colocar aqui, ó. O menor ou igual a 49%, eu vou deixar verde. Adicionar uma outra regra. Está entre. Aí eu vou colocar 50% e 80%. Eu vou colocar laranja. Põe esse laranjinha aqui, ó. E está maior que
81%, não, maior ou igual, né? Maior ou igual a 81%, eu vou colocar vermelho. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou só copiar essa fórmula, Ctrl X, tá? E vou aqui usar para vocês verem o exemplo que eu falei. Se eu colocar aqui 48%, fica verde. 49% fica verde. Se eu colocar 50%, ele já fica laranja. 79% laranja. 80% laranja. 81% vermelho. Então, por que eu estou fazendo isso? Porque à medida que os gastos forem aumentando, a gente vai percebendo que precisa de uma atenção maior ali, tá? Então, vou voltar aqui à fórmula. E aí, ele vai voltar para 18%, tá? E aí, você pode fazer o mesmo para de baixo. Vou deixar isso aí como um para casa para você, que essa aula, gente, já tá longa demais, né? Mas me conta, o que você achou? Suas expectativas foram atendidas? Você aprendeu alguma coisa nova, né? Então, a gente fez aí esse dashboard nessa aula. A gente consegue mudar aqui o mês, ó. Colocar junho, as informações do gráfico, elas mudam também. A última não muda, porque o último são os gastos totais, né? Aqui também não vai mudar porque é o total. Mas, se você observar, o gasto mensal ele muda, o percentual planejado também muda e o nosso gráfico. Então, aqui, ó, a gente pode até editar isso aqui, porque está muito próximo à conta com valor, né? Então, eu venho aqui, ó, ao invés de lá na série eu colocar em cima, posição, extremidade externa, tá? Fica melhor, porque por dentro tava em cima da palavra dinheiro, né? Aí não ficou boa, não. Então, assim, ficou melhor. A gente consegue ver as informações e entender aonde está cada coisa. Vou diminuir um pouquinho mais o zoom, só para vocês conseguirem ver tudo. E olha só, gente. Olha o que você saiu aprendendo dessa aula. Gostaram, gente? Conta pra mim. Eu vou compartilhar aqui novamente inteira, né? Vou parar de compartilhar aqui com vocês. Bom, então é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso mini curso com o Google Sheets. Espero de verdade que vocês tenham curtido, que vocês tenham aprendido. E para isso, comentem aqui, me deem insights para os próximos mini cursos, para as próximas coisas que vocês querem aprender. Como eu falei, né? Se não é de seu interesse, compartilha com alguém que possa ser. Né? Eu tenho um objetivo aí de chegar a 200 inscritos, tá faltando muito pouco. Mais 8 inscritos, a gente chega a 200 e crescendo, né? A meta no final é 1000. Então, vamos lá. Muito obrigada a você que acompanhou até agora. Muito obrigada a você que está curtindo, está comentando, está de fato fazendo junto, porque é isso que vai fazer com que você aprenda de verdade. E é isso, gente. Muito obrigada e até breve.